pode que a gente te chame só de sorriso, não, né? Não, nem um pouquinho. Se tem uma coisa que eu levo muito a sério é meu sorriso. Eu aprendi isso. Obrigado, boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva, que o nosso mestre possa conduzir a nossa aula, para que a gente possa aproveitar ao máximo. Como diz a Alice, a tia Gi. Hoje a gente vai falar sobre a doutrina de Tiago sobre a salvação. A gente já vem falando sobre as epístolas, sobre o estudo das epístolas de Paulo, sobre o que falam os apóstolos, e a ideia é sempre a gente perceber como tem uniformidade, como tem similaridade no aprendizado, no que os apóstolos pregam e falam, e que é isso que a gente vai exercitando, cada um de nós. Por que a gente faz a escola e faz aquele curso básico lá no começo? Porque com o curso básico a gente alinha entendimento, alinha a compreensão de algumas coisas, pode perguntar um monte de coisas, depois já vem para a escola com o pensamento um pouquinho alinhado, para que quando nós sairmos na nossa missão, a gente possa estar falando a mesma coisa, estando cada um aonde estiver. A gente vai estar levando a mesma lição do Evangelho. E como os nossos cursos falam, por que eu falei isso? Não sei. Tá? O nosso objetivo hoje é refletir sobre a nossa fé através do trabalho e disciplina. Reforma íntima, sublimando paixões, a tentação como reflexo da nossa fraqueza interior e não exterior. A tentação, ela não é de fora, ela nos atinge, ela atinge aquilo que está saindo de dentro da gente. Conhecimento e liberdade conduzem à responsabilidade. Quanto mais conhecimento a gente tem, quanto mais livre-arbítrio a gente tem, responsabilidade. E uma máxima de Tiago, que é: fé sem obras é morta. A fé que a gente só fica falando, só fica meditando, é morta, ela não serve para nada. Sobre o que é realmente a fé, falar sobre humildade, paciência e refletir sobre quem é o nosso exemplo, né? Esse é o objetivo da aula de hoje. No finalzinho a gente retoma essa listinha só para ver se a gente passou perto das reflexões tal que estavam previstas. E aqui já começa com uma reflexão para a gente. Cada ser na escola iniciática, e essa nossa escola é uma escola iniciática, está entendendo de acordo com sua sensibilização, não julguemos. Nós estamos todos juntos, a gente tenta alinhar pensamentos, mas cada um de nós veio de um local, teve um aprendizado, teve uma formação, até os casais também, em algum momento, eles vieram de pontos diferentes, depois conciliaram as suas diferenças, e isso faz com que a nossa compreensão, a nossa percepção seja diferente. Às vezes um percebe um detalhe, o outro não percebe nada daquele detalhe, mas percebe uma outra coisa. Por quê? Porque é aquilo que faz parte da nossa formação e da nossa necessidade. Assim como a gente, como expositor, acontece a mesma coisa. E por isso é que é tão rico ficar revezando, e cada hora vem uma pessoa aqui e tudo mais. Porque eu trago as coisas a partir da minha percepção das minhas dificuldades. E um outro expositor vai trazer a partir da reflexão e da vivência dele. E isso vai fazendo o nosso estudo ficar rico. E o contrário também é verdade. A gente achava que como expositor, que como facilitador, a gente ia ficar trazendo coisas para vocês. O que a gente aprende quando está num grupo como esse, gente, essa primeira fase de depoimentos de vocês é maravilhosa. Imagina a oportunidade que eu estou tendo, porque eu estou aqui com todo esse grupo de pessoas falando, depois eu vou num outro grupo, onde outro grupo de pessoas vai compartilhar alguma coisa. Isso é um agradecimento que eu faço a Deus, sempre.
E importante a gente lembrar, não julgar. O ponto de vista de onde a gente parte para aprender as coisas é diferente porque nós somos diferentes, tá? Então, não julgar se o companheiro andou muito ou andou pouco. A gente andou o que precisava andar e o que conseguia e podia. E a epístola de Tiago, a carta de Tiago, ela é dividida em 5 capítulos que falam sobre provas e tentações. Não é aqui, é aqui. Tropeço na palavra, condenação à acepção de pessoas, a escolher pessoas. Eu vou cuidar desse, mas não vou cuidar daquele. Eu vou cuidar da outra, mas não vou cuidar do outro. Deus não faz diferença, não escolhe. Ele nos entrega o universo. A gente é que escolhe por que caminhos a gente vai seguir. Resistência às paixões, condenação aos opressores. Nós estudamos, ou melhor, a gente reflete sobre a justificação dos pecados pela fé. Vocês já tiveram essa aula, já conversaram um pouco sobre Paulo, sobre justificação dos pecados, e à luz de Paulo, né? E agora, a salvação pelas obras trazida por Tiago. Então, é a perspectiva, de novo, que a gente vai refletir. Paulo tinha aquele dogma puro e simples de que a salvação ia ser pela fé, e a gente foi refletindo que usar essa frase de forma simplista é um dogma. Então a fé não tem que existir? Não, ela tem que existir. Mas tem um pouquinho mais. Tem a causa e efeito, tem o livre-arbítrio, né? E assim como pela fé existem as consequências, vamos refletir como que fica essa colocação de Tiago, que o trabalho é indispensável. Provas e tentações, Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Quem pode ler para mim, por favor? Pode? Queridos irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de tentações. Então, sintam-se felizes. Quando o caminho é áspero, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Portanto, deixem-na crescer e não procurem desviar-se dos seus problemas. Porque quando a perseverança de vocês estiver no final plenamente crescida, vocês estarão fortes de caráter, íntegros e perfeitos. A nossa dirigente estava falando para a gente agora, né? Não peçam paciência, porque quando a gente pede paciência, vem o que vai nos levar a exercitar essa paciência. As dificuldades, as tentações, elas são o nosso exercício de aprendizado, de desenvolvimento, de aplicação do aprendizado. Ter fé não é atravessar. Isso é muito importante. A gente fala, eu tenho fé, não, Deus vai me proteger. Tem gente que não quer ir no médico, não quer tomar vacina, não quer fazer um monte de coisa, porque, nossa, afinal eu sou espírita, eu tenho fé, eu acredito. Sim, mas ter fé não é não ter responsabilidade. Se eu atravessar a rua sem olhar, se eu fizer uma prova sem estudar, não vai ter fé que resolva. A gente fala para as crianças, você tem a fé que o seu anjo de guarda vai te auxiliar a lembrar o que você estudou. Se você não estudar, ele vai tentar te acalmar só. Né? Mas ele não vai ter como ajudar porque você não fez a sua parte. Se eu atravessar a rua sem olhar, eu não vou ser atropelada porque eu não recebi a proteção. Eu vou ser atropelada porque eu não fui responsável. Então a gente precisa refletir um pouco disso, senão a gente transfere tudo para a fé, tudo para o trabalho do plano espiritual e a gente não faz a nossa parte. A nossa parte é ser responsável, é refletir, é fazer as coisas com bom senso. E aí a gente vai ter o auxílio sempre. Às vezes a gente tem a inspiração,
mas porque a gente já está ligado, porque a gente já está identificando como as coisas estão. O inconstante, o descrente, quando a gente dá muita corda para o pensamento negativo, a gente acaba não percebendo as inspirações, a gente não assimila. Então, a gente não é que não vai procurar desviar-se dos problemas, é pensar que os problemas estão aí para a gente enfrentar, né? Para a gente ir movimentando eles e fazendo com que eles não sejam mais problemas, que eles sejam vivência, que eles sejam aprendizado. E as coisas pesam menos. No trabalho, na escola, por que acontece o erro? A gente já vem falando sobre isso, sobre falta de conhecimento. Então, de repente, a pessoa foi ignorante com você lá no trabalho, por falta de conhecimento, de perceber a importância da boa energia, da boa educação, de torcer pelo outro. Quando a gente torce contra o outro, a energia ruim primeiro ela fica com a gente. E essas pessoas não percebem. E a hora em que a gente está blindado, que a gente vai mantendo a nossa oração, o nosso evangelho, a energia ruim fica só para ela. Ela nem chega até a gente. E às vezes a gente nem percebe que está tendo aquela energia ruim. E acaba tendo toda essa proteção. Então, e quando a gente pensa que é falta de conhecimento do outro, a gente percebe isso, a gente também começa a saber qual o caminho para a gente também não se desestabilizar, não se irritar, não ficar bravo, né? Correção, o trabalho na escola, o erro também acontece por correção e resgate. Às vezes acontecem coisas com a gente porque a gente já deu uma resposta que não era a resposta certa e ela acontece de novo para que a gente melhore essa resposta, para que a gente mude, para que a gente faça melhor. E a falta de conhecimento e a correção e resgate levam a gente a aprender. É isso que faz a gente aprender. Apesar de haver uma falta de conhecimento, a gente busca. A gente corrige, resgata e aprende. Ambas são importantes para a nossa Nossa, as palavras estão difíceis. Ambas são importantes para a nossa evolução. Tiago exalta a prova, que é ensinamento espírita e função da reencarnação. A gente reencarna para passar por provas e de vez em quando essas provas a gente faz tudo errado, aí quando a gente volta, a gente reencarna para passar pelo quê? Que aí não chama mais prova? Reciclagem, expiação. Alguém falou aqui a expiação. São as provas e as expiações. A prova para que a gente aprenda uma coisa nova. A expiação é a gente já repetindo um pouquinho de ano para fazer do jeito certo. A expiação é quando o aluno vai mal na prova. Aí tem que fazer de novo. Exatamente. Isso. E o resgate restabelece, equilibra, reconstrói. A gente vai estabelecendo esse resgate. Nós somos reconstrutores da nossa história. Porque provavelmente todos nós já estamos há algum tempo buscando desenvolver e construir melhor. Oração e fé. Tiago 1,5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada pela agitação do vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Essa fé espontânea, forte, ela é um exercício. Às vezes a gente pede, depois duvida. De repente a gente começa a caminhar e percebe que a gente tem a certeza, porque a gente inclusive começa a ficar atento aos sinais de que as coisas estão caminhando do jeito que precisam ser e do jeito que o aprendizado se desenvolve. Quando a gente percebe isso, a gente sofre menos e a gente procura cuidar de viver esse aprendizado. Isso faz muita diferença, né?
Emmanuel fala o seguinte: a resposta não é necessariamente a felicidade, a solução do problema. A resposta pode ser dificuldades para serem vencidas. O Emmanuel está repetindo a dirigente. A dirigente já trouxe isso para a gente aqui hoje, né? As dificuldades a serem vencidas. A gente pede e recebe a oportunidade de fazer diferente. Confiança inabalável liberta. À medida em que a gente confia e caminha, eu não digo que as coisas não acontecem mais, mas a gente já está tão blindado que a gente nem percebe que está passando de novo por esse processo, porque ele já não nos impacta mais. É nesse momento em que às vezes as pessoas percebem que a gente está meio diferente e a gente nem percebe. A resposta não é necessariamente a felicidade, a solução do problema. A resposta pode ser dificuldades para serem vencidas. Já sei. E o Tiago diz: a ira dos homens não opera a justiça de Deus. Tá, eu estava achando que tinha passado a tela inteira. Tiago diz: a nossa ira, o nosso desespero, o nosso pedir não altera a justiça de Deus. O universo, Deus criou já o universo perfeito e que responde às nossas decisões e às nossas atitudes. Então, se a nossa atitude, aqui está colocado como ira, mas pode ser desespero e outras coisas negativas que a gente se permita sentir, não é o que opera a justiça divina. Gente, a qualquer momento pode interromper, tá? Aí depois a gente vê o que a gente faz com a hora. A sabedoria e a palavra. Ouvir sem malícia, maldade, com sensatez. Não nos cabe julgar, e sim extrair o melhor ensinamento. Ele germina. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe um ou outro. A gente já tinha falado isso um pouquinho antes, quando apresentou os objetivos, né? E o texto de Tiago traz isso. E o texto de Tiago chama a nossa atenção. Ouve sem maldade, com sensatez. Deixa eu ver o numerinho daqui. Ouve com maldade, sem maldade, com sensatez. Isso aqui está em algum dos textos de Paulo. Não nos cabe julgar e sim extrair o melhor ensinamento que germina de uma boa observação do aprendizado. Observem, vocês já devem ter escutado isso nas lições de Paulo. Refreia a palavra e guarda-te da corrupção. O refrear a palavra é que a gente faz questão de comentar, às vezes, coisas desnecessárias, né? E se guardar da corrupção, de repente seguir por um caminho mais tortuoso. Isso aqui é um exercício, porque a palavra que se pede é a palavra do Evangelho, né? E mesmo assim, às vezes, a palavra não é muita coisa. O importante é como a gente age, é o exemplo, dentro desse aprendizado do Evangelho. Exemplo e atitude. Comportamento do aprendiz ante as tentações. Quem são os aprendizes? Somos nós. Todos nós. A gente passa para servidor, passa para discípulo, a gente continua aprendiz a cada dia das lições do Cristo. A gente está longe de chegar, mas o Mestre e o Criador confiam na gente nesse caminhar. Não ceder à ociosidade. Olha, estava se falando aqui de um monte de trabalho que tem a ser feito e da falta de trabalhador, né? E às vezes a energia parece que não vem para a gente. Por que será? Vamos refletir, vamos aumentar a oração, vamos pensar porque a gente começou a preparar, nós temos turma online e nós fizemos como objetivo para esse ano visitar os alunos que estão longe. Graças a Deus a turma não tem ninguém no exterior dessa vez, que aí ia ficar sem visita. Mas nós vamos visitar os alunos. Aí começou um tal de quebra-carro, alguém se machuca, o outro que tem que preparar alguma coisa para levar ficar doente.
Ah, o carro quebrou? Pois então nós vamos de ônibus, nós vamos a pé, nós vamos... Porque se a gente começar a adiar, a gente começa a subordinar aquele projeto que é tão importante à ocasião. A gente não assume o comando do que a gente está querendo e precisando fazer. E às vezes surge um monte de coisa para fazer justamente para não deixar a gente se comprometer com um trabalho. Porque, e se você trabalha há anos no centro espírita, você trabalha e você não falta. Você para de trabalhar por um período, você nunca, não posso voltar agora porque eu tenho que fazer isso, não posso voltar porque eu tenho que fazer aquilo. Ué, mas antes, você estava lá assiduamente? As coisas parecem que conspiram para a gente dar umas desviadas. Então, é isso que eu quero fazer? Então eu vou criar uma data, criar um horário, criar um momento e eu vou trabalhar, porque isso me faz bem. E fazer bem para o outro me faz bem. O aprendiz do Evangelho não escolhe pessoas para fazer o bem, não participa de transgressões e resiste. Assim como Deus não escolhe as pessoas, Ele nos abraça a todos, a gente também não escolhe para quem a gente vai fazer o bem. A gente se disponibiliza, como o companheiro falou, eu estou aqui, e vai e faz. Passa pelo fogo e não sai queimado, sai fortalecido e purificado. E com o passar do tempo a gente vai descobrindo e vai percebendo isso. E vai identificando que isso acontece na nossa vida. Nossa, antes eu passaria por essa situação de um jeito tão desesperador. Já foi. E eu estou caminhando. É um aprendizado. Daqui a um tempo vocês me contam. A palavra, não julgar, refrear a língua. Olha, eu estava conversando com a dirigente da nossa turma e a gente estava falando que as aulas que caem para a gente ao longo do ano são aquelas, não que vocês precisam ouvir, as que a gente precisa ouvir. Quando a gente está falando demais, uma plano espiritual fala, bom, então vai dar aula que pelo menos você vai falar coisas boas, vai se preparar, vai estudar para coisas boas. E a outra, as aulas são meio que sorteadas, então eu tenho uma sequenciazinha de aulas que você dá, mas aí, dá essa e aquela só. As outras ficam para o ano que vem, fica para outra oportunidade. E esse ano estão mandando eu tomar cuidado com a língua. Olhe o que você está falando, não julgue, fique atenta. De um mesmo manancial não vem água doce e água amargosa. Se a gente começa a se permitir, essa água amargosa, ela não se transforma simplesmente em água doce. Ela passa, a água sempre passa, mas o que passa é o amargor. Para a gente gerar, a gente tem que gerar novos processos para gerar coisas boas. A sabedoria divina não pactua com o egoísmo, vaidade, orgulho, porque o fruto da justiça semeia-se na paz e para aqueles que exercitam a paz. Como é que está o nosso exercício de paz? O nosso exercício de amor ao próximo? Gente, quando a gente tiver com dúvida, é só pensar nisso. O amor ao próximo, o que Jesus prega, e Jesus era firme. Jesus falava de forma firme e dizia o não quando era preciso. Mas Jesus não pegou em arma de tempo algum. E para a gente, o que a gente precisa ter mais coragem? Para pegar numa arma para se defender ou para não pôr a mão nela de jeito nenhum? Para assumir uma proposta de vida e não pôr a mão nela? Para o que será que é preciso ter mais coragem? Esse dilema eu sempre carreguei. Quando eu era jovem, tinha uns 18, 20 anos, eu achava que eu sabia, que eu ia querer ser corajosa. Hoje em dia eu percebo como as coisas são difíceis e como é um exercício importante ainda para a gente aprender. Que essa coragem ela é divina e ainda é forte. Ainda a gente tem muita coisa para aprender nesse processo. A obra, entretanto, se continuar olhando com firmeza na lei de Deus, para homens livres, ele não só se lembrará dela, mas fará aquilo que ela diz,
e Deus abençoará grandemente esse homem em tudo que fizer. O nosso olhar para a lei, o nosso olhar para o aprendizado, a firmeza do nosso olhar, a nossa decisão e vontade de aplicar as lições da escola é que vai nos fazer ser donos do nosso destino, da nossa jornada e nos levar a nos aproximar mais do Criador. Não só ouvir. Tiago fala muito sobre o trabalho, né? Mas fazer a obra. Liberdade com responsabilidade. Os alunos são livres para encaminhar o trabalho agora. Agora, a responsabilidade agora é dos alunos. E é muito importante iniciar esse processo de trabalho ainda com uma certa supervisão, porque a gente acaba achando que tem uma supervisão. A supervisão não fala nada, mas a gente sabe que está lá para cuidar de nós, porque isso vai nos preparando para assumir de forma totalmente independente. Não precisa ter ninguém olhando. Cada discípulo, quando escrevia a sua mensagem, quando escrevia as suas epístolas e as suas cartas, não tinha o outro conferindo e olhando. E todos eles traziam a mesma palavra e a mesma lição. Será que fica muito claro se a gente acender a luz um pouquinho? Vamos ver. Se ficar ruim, por favor. A liberdade e a responsabilidade é o nosso livre-arbítrio. É a nossa... Tá ruim essa leitura? Que eu acho que ajuda a gente a ficar mais atento. A liberdade e a responsabilidade é o nosso livre-arbítrio. A nossa responsabilidade de decidir que caminho que a gente quer tomar. Atitude e obras. Capítulo 2 da Epístola. Vamos lá. Eu já pulei tudo isso. Capítulo 2 da Epístola. A gente tem que dar uma olhada, tem que começar a se interessar em dar uma folheada. Aparências enganam. O que vale é a atitude e a ação. Eu estou contando esse monte de coisas para vocês, mas é minha responsabilidade sair e começar a melhorar minhas atitudes também. Sair e fazer alguma coisa, e fazer diferente, e trabalhar. E olha que não é fácil. Mas é importante e o plano espiritual vai dando sustentação para a gente nesse sentido. Amará teu próximo como a ti mesmo e estareis praticando o que é certo. Quando a gente sai e vai prestar alguma assistência, o que a gente gostaria de receber? A gente vai saber o que fazer para o outro. Porque o que a gente gostaria? E a gente vai identificando. Contendas e guerras. Qual a origem? Nas nossas imperfeições. A gente cobiça, a gente inveja, a gente pede, não dá nada em troca e acha que vai receber, né? A gente pede para satisfazer os nossos sentidos e não para integrar a harmonia celestial. A gente não pede Deus seja feita a sua vontade. Deus seja feita a sua vontade desde que o Senhor faça isso para mim, que é disso que eu estou precisando. A gente faz isso. Nossa, eu demorei um tempão para perceber. E de vez em quando ainda faz de novo. Mas até perceber essa lição, acho que nem na escola, assim, ouvi na escola, mas foi com o tempo que eu fui me tocando. Eu não estou deixando o universo, Deus me conceder o que eu preciso. Eu fico ali pedindo aquilo. E às vezes aquilo nem é bom para mim. Aquilo nem vai me trazer um benefício. Não sabemos pedir, pedimos para satisfazer o nosso lado, e aí a gente não cultiva a humildade, né? Aí a gente acredita que já chegou em algum lugar e que merece, e a gente quer. Onde houver ciúme e contenda, ali também há perturbação e toda espécie de vícios.
E às vezes a gente pode estar falando da gente? Pode. A gente pode ter alguma dificuldade. Mas todo esse exercício da escola vai melhorando a gente, vai melhorando a forma como a gente se comporta, a gente vai evitando ter contendas, a gente vai evitando ter ciúme. Todo mundo que a gente conhece vem na escola de aprendiz? Não, né? E aí a gente vai exercitando também a nossa paciência e a nossa compreensão. Às vezes dá para compartilhar a lição com uma outra pessoa que não tem essa compreensão, e às vezes a gente vai aceitar que ela ainda não entende, e que pode ser pérolas aos poros. Porque quando a pessoa não quer entender, você pode preparar o melhor argumento. Se ela não estiver disposta a te ouvir, não acontece nada. E não é porque você não se esforçou, é porque ela não quer. E aí a gente tem que respeitar o livre-arbítrio dela também. Que a árvore dela vai caminhar por outro espaço. Às vezes vai rastejar muito pelo chão primeiro antes de subir. Ou às vezes é a gente que nem percebeu que a gente não está entendendo. E que a arvorezinha dela já subiu até um pouquinho mais, e a gente é que ainda não está entendendo e está tentando explicar alguma coisa. Então, respeitar o livre-arbítrio do outro nos ajuda também. Porque às vezes nos ajuda a aprender, às vezes é a gente que está precisando aprender. E vice-versa, né? A gente evitando o ciúme, evitando a contenda, a gente começa a se distanciar dos vícios e respeitar a decisão do outro. A solução, missão dos aprendizes. Autoconhecimento, reforma íntima. Conduta, humildade. Humildade é serenidade, é fazer o outro se sentir respeitado, né? E às vezes a gente fala, às vezes ter dó do outro não faz com que ele se sinta respeitado, faz com que ele se sinta humilhado. Então a gente vai exercitando perceber isso, como é que a gente queria se sentir se estivesse do outro lado e tal, e a gente vai achando o nosso jeito. Eu adoro estar rindo o tempo todo, eu tenho facilidade de me identificar com pessoas que têm diferenças, por conta de eu ter vivenciado uma situação de negritude que gera a diferença também. Então eu tenho facilidade em me identificar, mas cada um de nós tem alguma coisa. Também tive que aprender isso, tá? Porque aí a gente acha que só a gente tem problema. E aí eu tive que aprender isso também, que não importa a pessoa, cada um tem o seu foco e aquilo que ela valoriza e aquilo que ela tem dificuldade. E aí a hora que a gente observa e se põe no lugar do outro, a gente consegue identificar. É só a gente respeitar que o outro pode ter uma dificuldade que não é a mesma que a nossa. E a gente já chega lá. Pensamento, paciência. E paciência, eu gosto de escrever cartão de casamento. Oh, meus parabéns e paciência. E quando passar não sei quanto, e paciência. E paciência e paciência. Muito amor e paciência. Né? Porque a vida não é fácil e tomar todas essas decisões, fazer todas essas coisas não é fácil. É o nosso exercício de paciência. Nossa palavra é o testemunho. Eu estou aqui, blá, 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 mas a nossa palavra é o testemunho. Resistência às paixões. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. A gente, às vezes, quer estar tão próximo das coisas materiais, daquelas coisas que nos satisfazem, que a gente esquece das coisas de Deus. E como naquela época tudo se falava de uma forma muito forte, então aqui é falado, se você quer ser amigo do mundo, quer ser inimigo de Deus. Mas se você não amar ao teu próximo como a ti mesmo, porque você precisa se amar também, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento, como é que você vai amar a Deus? Então, na realidade, é a forma como eles falavam, e o mundo que eles estão falando é principalmente o mundo material, né? E se aproximar de Deus é o amor que a gente compartilha uns com os outros.
Resistência às paixões. Quem pode ler para mim, por favor? Mais um, mais um. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos de uma noite, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que isso acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como neblina, que aparecem como fogo e depois Nossa, amanhã eu faço esse trabalho, amanhã eu começo a participar de alguma atividade, amanhã eu vou estar presente, eu sei o que vai acontecer amanhã, eu sei o que está programado para mim no plano espiritual para amanhã. É importante a gente se planejar, mas a nossa atitude é hoje. O amanhã a Deus pertence. Os mais velhos já sabiam muito essa frase, né? Então, a gente tomar cuidado. É importante a gente se planejar para fazer da melhor forma possível? Mas é importantíssimo a gente ter atitude. Porque se a gente for deixando, a gente corre o risco de passar como neblina e não dá tempo de fazer nada. Aí fica o plano para alguém fazer. O ensino atual, depois de 2000 anos, deixar para amanhã, ele é atual. Depois de 2000 anos, ele é atual. Porque deixar para amanhã, a gente nunca sabe o amanhã. Reforma íntima já. Eu já li isso aqui, eu passei a tarde hoje revendo isso aqui, ainda salvei com os numerinhos, que eu tinha removido tudo. E de novo, quando li, fracionei a pergunta. Esse ensino é atual depois de 2000 anos. Deixar para amanhã? Quantas vezes será que a gente já não deixou para amanhã para estar aqui hoje, juntos, fazendo essa reflexão? Não ser pego desprevenido na separação do joio e do trigo. A qualquer momento pode vir alguma coisa de muito forte que vai separar o joio e o trigo e nós vamos estar na plantinha do joio ou do trigo na hora dessa separação. Essa separação pode ser amanhã, pode ser na saída do centro, pode ser ao longo do ano. Nós tivemos 2 anos de Covid, onde a vida de um monte de gente virou do avesso. De repente, como é que estava todo esse plano? Será que as pessoas que partiram estavam carregando alguma coisa ou estavam de mãos vazias? Essa semana eu contei uma historinha para as crianças, falar rapidinho. 2 crianças ganharam uma bola. Um deles brincou, fez folia, saiu com os amigos, brincou adoidado com a bola. O segundo guardou a bola embaixo da cama. E aí a gente perguntava para as crianças, e se aí depois de 1 ano, os 2 perderam a bola? Quem ficou com alguma coisa da bola? Você precisa ver a carinha das crianças. Quem ficou com alguma coisa dessa bola? E aí a gente começava a falar sobre o espírito que vive. O corpo não nos pertence, ele pertence a Deus. A vida do espírito também, mas o espírito vive e sobrevive ao corpo. Quem levou alguma coisa da bola? Levou o quê? Eles olhavam para mim assim, estava lá naquele dia, olhava assim e falava, lembrança. A lembrança, o aprendizado. Mas é muito incrível ver a carinha das crianças assim, e às vezes você pensa que eles não vão falar, e eles estão atentos. Cuidado com o que a gente faz. Eles enxergam, a gente ensina, e se a gente fizer diferente, eles enxergam que nem caricatura. O nariz, enxerga aquele narigão, se a gente tiver um nariz grande, enxerga o óculos enorme, enxerga um braço, eles enxergam como caricatura, eles enxergam, poxa, mas eu fiz isso só uma vez e a criança está repetindo? Tá,
porque você ensinou, ela aprendeu, e aí ela viu que a gente não fez. Reforma íntima já. Reforma íntima versus vícios e paixões leva a gente ao exercício da fé inabalável. Fé nos preceitos divinos, na nossa atitude. Olha aí a gente falando sobre observação das crianças. Assim, a fé mais obras, reforma íntima já. Tiago fala muito e prega que a fé sem obras é morta. Não adianta nada nós estarmos todos aqui falando, aprendendo, se emocionando, se a gente não sair para o trabalho, não sair para a batalha e não fizer a diferença no nosso entorno. A nossa parte é fazer a diferença. Olha, até arrepiou agora. A nossa parte é fazer a diferença. E a semelhança de tudo isso com Paulo de Tarso? Eu vou comer uns minutinhos de vocês, pouquinha coisa. A recompensa, a fé, as obras. Tiago fala de forma muito semelhante a Paulo de Tarso, sobre os estudos que a gente teve das epístolas. Tem frase que a gente viu aqui que até é repetida, as coisas que a gente tem que fazer. Por que repete tanto? Uma que é importante a gente fixar, e outra, eles falavam a mesma coisa. Cada um que vai na caravana vai para compartilhar o mesmo aprendizado. Talvez não fale a mesma coisa, porque cada casa as pessoas precisam de uma coisa. Mas a gente está compartilhando o mesmo aprendizado. E o pessoal do Formosa também. E o pessoal do centro, da turma online também. Cada um no seu lugar. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós ajudamos uns aos outros nessa evolução. Sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. A qualidade do nosso aprendizado, ela aparece na hora em que a gente passa dificuldade, na hora em que a gente, em outros tempos, ia passar raiva, e que agora a gente se acerena e pensa em qual é o melhor caminho que a gente pode tomar. E às vezes o caminho é falar não. Nossa, mas você virou espírita e agora está todo agressivo falando não? Eu estou agressivo ou eu disse não? Isso são coisas diferentes. E a pessoa que não queria ouvir o não, ela está olhando a agressividade em você porque é isso que ela enxerga. Ela queria outra resposta. Mas a gente vai pôr os limites também. Por que a gente põe os limites para os nossos filhos? Porque a gente ama eles. Porque senão deixava eles fazendo tudo errado, tá tudo certo. Mas a gente os ama. Então a gente fala não. E depois vai dar risada lá no fundo da gracinha mal feita. Mas a gente é firme, porque a gente os ama, senão deixava para lá. E aos poucos a gente vai aprendendo a amar uns aos outros e vai aprendendo da importância disso. O livro Iniciação Espírita, na página 100, está dando um monte de descriçõezinhas, de textozinhos de Tiago, falando sobre essas coisas, reforçando todas essas coisas. Não vou citar mais nada agora. E a lição de Jesus a Tiago, eu vou falar de forma bem rápida, e depois eu mando para a dirigente o texto, para vocês poderem dar uma lida no texto mais direitinho, mas fala de Tiago, que de repente se cansou lá da casa do caminho, porque era muito problema, era muita gente que fazia coisa errada, que fazia tudo de um jeito que não era para ser feito, e ele estava cansado daquilo. Ele queria paz, ele queria refletir sobre as lições de Deus, ele queria poder sentir tudo aquilo, e naquela casa do caminho, do jeito que estava, ele não estava sentindo nada disso. E ele vai para um retiro na montanha, sei lá onde, para ele poder meditar, para ele poder refletir, para ele poder sentir as boas energias. E aí, de repente, ele vê Jesus passando ao longe, ele corre para encontrar o mestre, passando por aqui, era o espírito materializado, passando ali, mestre. E Jesus, oi, e caminhando, deu um abraço nele e falou, não, eu estou indo, porque lá na casa do caminho, eles estão sozinhos e estão precisando muito de gente para trabalhar, e eu tenho que ajudar
para que o trabalho deles lá seja reforçado e vingue. Eu não tenho tempo para ficar conversando com você agora. Tchau, tchau, tchau. Aí ele parou, pensou na atitude que ele tomou, pegou a malinha dele, botou no carrinho de mão e voltou lá para a casa do caminho e falou: eu estou aqui. Acho que foi assim a frase. Mas a história em si já é muito linda, né? Não vou achar agora, mas ele volta para lá e fala: eu estou aqui. Estou aqui inteiro para o trabalho, né? Mas eu vou mandar a historinha, que eu contei assim meio atabalhoado, meio resumido, e é tão bonitinho ver o roteiro e ver se apresentar de novo para o trabalho, tá? Essa historinha está no livro Roteiro de Jesus, de Humberto de Campo, psicografado pelo Chico, mas eu vou mandar o texto. A epístola é Gigante Ensinamentos. Aqui a gente só está repetindo algumas coisas que a gente falou: língua, bom senso, religiosidade pura e imaculada, doar-se fraternalmente, manter-se distante da corrupção, realizar obras, trabalhar. Qual era o nosso objetivo hoje? Refletir sobre a nossa fé pelo trabalho e disciplina. Como está a nossa fé dentro desse caminho pelo trabalho? Como que está a nossa reforma íntima? O nosso esforço? A gente está conseguindo vencer as tentações, as nossas paixões, as nossas limitações? Refletir sobre a epístola de Tiago e mostrar quem foi Tiago e como ele era na casa do caminho. Era um pouquinho dessa última historinha, mas a epístola de Tiago falava muito sobre trabalho e sobre todas aquelas outras coisas. Refletir sobre a tentação como reflexo de nossa fraqueza interior e não exterior. A tentação não é provocada pelo externo, e sim por nós mesmos. Conhecimento e liberdade nos conduzem à responsabilidade. A fé sem obras é morta. Refletir sobre o que é, sobre o que realmente é a fé, humildade e paciência. Quem é o nosso exemplo? O nosso exemplo. E que a paz do Mestre esteja com todos nós. Obrigado pela paciência, gente. Obrigada, querida. Obrigada, gente. Nós passamos o nosso horário. Vamos nos disciplinar mais a nossa conversa na primeira parte.